Olá, que bom estarmos juntos em mais um episódio do Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus nos ajude a compreender mais um tema empolgante da sua santa palavra. Vamos orar para o estudo de hoje? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos juntos para estudarmos a Tua palavra. Fica conosco, nos dê a Tua iluminação e que possamos juntos compreender a Tua inspirada palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema deste episódio é a volta de Cristo. Desde que os nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Jesus. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez quando esteve aqui na terra? João 14, versos 1 a 3, nos relata nos seguintes termos: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isso é empolgante. A volta de Cristo é a maior de todas as promessas apresentadas nas Escrituras. Ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo da Bíblia. Isso indica o profundo desejo de que esse evento ocorra. Por ocasião da volta de Jesus, presenciaremos o fim definitivo do pecado. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus? Mateus 24, 36 nos responde com propriedade com um não bem gigantesco. Muitas pessoas cometeram este equívoco no passado, estabelecendo uma data para a volta de Cristo. Jesus ele foi enfático. Ele diz que ninguém sabe a hora exata em que voltará. Não podemos nos deixar levar por pessoas bem intencionadas que procuram marcar datas para o retorno de Jesus. Não sabemos quando, mas apenas podemos nos preparar para aquele evento glorioso. Como Jesus virá? São Mateus 24, 30, verso 31, Apocalipse 1, 7, Atos, capítulo 1, verso 11, nos dão essas respostas com veemência. Cristo, segundo as Escrituras, virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa. A sua vinda não será secreta e silenciosa. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. A sua vinda será visível para todos. Ele virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal e todo olho o verá. Sensacional, não é verdade? Jesus mesmo declarou que a sua volta seria visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo o olho o verá, mas todo ouvido ouvirá. O salmista declarou: Vem o Senhor, nosso Deus, e com Ele não guarda segredo ou silêncio. Salmo 50, verso 3.
todas as pessoas, todas, vivas, testemunharão desse evento glorioso. Jesus virá como um rei, assentado no trono da sua glória. Mateus 16, 27. O que ocorrerá, você me pergunta, pastor, com os mortos e vivos fiéis durante ou por ocasião a segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, encontramos as respostas para esta interrogação. Os mortos fiéis, eles ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Os vivos fiéis serão transformados e trasladados para os céus. Milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados ao céu e receberão a vida eterna sem passar pela experiência da morte. Assim, na segunda vinda de Cristo, os justos vivos e mortos se encontrarão com o Senhor nos céus. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17, capítulo 9, verso 6 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, nos respondem. Eles buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Aqueles que não estiverem preparados para esse clímax estarão temerosos. Não se alegrarão com a presença do Senhor. Buscarão sua própria destruição a fim de se esconderem dele. As pessoas vivas ou mortas que não se arrependeram dos seus pecados, enquanto tiveram chance, não irão para o céu com Cristo, mas serão destruídas. Por isso, nosso tempo de escolher é agora. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Bem, João, capítulo 5, 28 e 29, falam de duas ressurreições clássicas. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo. A Bíblia apresenta essas duas ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios. A primeira, ela é chamada de ressurreição da vida e ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo a esta terra. A segunda é a ressurreição para a morte e ocorrerá após o período de 1000 anos que estudaremos logo a seguir no próximo episódio. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreições? Apocalipse 20, verso 6, nos dá esta dica: 1000 anos. Na primeira ressurreição, todos os justos serão levados para o céu, os que estavam mortos e os vivos. Eles ficarão com Deus por 1000 anos e depois voltarão para esta terra para presenciar a condenação dos ímpios. Nesta terceira vinda de Cristo, após o milênio, haverá a segunda ressurreição dos ímpios. Essa é a etapa da condenação. Eles se levantarão para receberem a punição do seu erro. No próximo episódio, darei mais detalhes sobre esse assunto. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías capítulo 25, verso 9 nos diz: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Por ocasião da volta de Jesus, em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Ansiaram por sua vinda e agora veem cumpridas suas esperanças. Nunca mais dor e sofrimento. O louvor é o produto da mais pura fé e esperança no Senhor. Amém? Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, versos 28 a 29, nos diz:
Vinde a mim. Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Jesus, ele nos convida a tomar o seu jugo sobre os ombros e aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam paz e conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus, as palavras descritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus então? Mateus 25:41. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Jesus conquistou a vitória na cruz. Portanto, Satanás é um inimigo derrotado. Enquanto Jesus não volta, esse inimigo busca enganar e seduzir o maior número de pessoas e colocá-las em rebelião contra o Criador. Deus nunca desejou a destruição, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o convida ao arrependimento. Porém, os que não andarem no caminho da salvação irão partilhar o mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo, que está registrado em Apocalipse 20, verso 10. O ensino bíblico é claro. Apenas após a segunda vinda de Cristo é que ele fará a separação definitiva entre justos e injustos, salvos e perdidos, para só então ele dará o castigo eterno. Portanto, segundo Apocalipse 20, de 1 a 10, o castigo eterno será após o milênio de Apocalipse 20. Hoje, estudamos neste episódio que a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico para a segunda vinda de Cristo está em João capítulo 14, de 1 a 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. A segunda vinda de Cristo é a esperança de todo cristão que está inconformado com a desilusão deste planeta. Deus é poderoso e amoroso e um dia nos tirará do poço de pecado em que vivemos. Depois do milênio, moraremos nessa terra transformada durante toda a eternidade. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Crer que haverá duas ressurreições, uma para a vida e a outra para a morte eterna? Deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Excelente! Então, vamos juntos nos encontrar em seu sensacional retorno. Te aguardo para o próximo tema, que será muito importante para compreendermos melhor o que vai acontecer logo após a vinda do Salvador. Até lá, Deus te abençoe. Tchau!